Boa tarde, estamos aqui mais uma vez com o Blog Marista. Nesta tarde vamos entrevistar a Grazi, que trabalha como assistente social na unidade. Boa tarde, Grazi. Boa tarde. Então, como que você ficou sabendo do Centro Social Marista, hoje Centro Educacional? Bom, eu estou trabalhando aqui já faz pouco mais de um ano. Na verdade, eu iniciei o atendimento no Barracão, né? Você se lembra do Barracão? Lembro. Hoje a gente está nesse novo espaço. Eu já trabalhava com crianças e adolescentes, em especial, né, no campo da educação, já antes de vir trabalhar na Rede Marista. E eu recebi, na verdade, um convite, né, através da Rede Marista, para vir trabalhar no Centro Educacional do SIC, né, que na verdade era o Centro Social Sesumar, né, Centro Social Marista, que era da SIC. E na verdade, durante o processo, abriu uma outra vaga que era para a escola ecológica também, só que em Almirante Tamandaré. Essa escola ela trabalha com educação formal, né, no ensino fundamental. E aí fiquei naquela, né? Falei, puxa, para onde eu vou, né? E bem no fim, analisando o meu perfil, analisando um pouco do meu trabalho, do trabalho que eu já desenvolvia, a equipe que estava me selecionando, né, decidiu, puxa, você tem muito perfil para trabalhar com os adolescentes ali no Barracão, ali na SIC, né? E no primeiro momento que eu cheguei na SIC, aquela primeira visita, né, aquele barracão que não era muito atrativo, diga-se de passagem, né, ele, no primeiro momento, assim, eu não conhecia muito a região, então quando você olha por fora aquele barracão, você não imagina o que tem lá dentro, né, então depois, quando eu entrei, eu falei, uau, de fato, assim, por fora não era muito atrativo, mas o trabalho que era desenvolvido lá, a equipe que trabalhava lá naquele momento, os educandos que estavam lá, né, eu fui muito bem recebida por todos, eu fui muito acolhida por todos. A outra assistente social que trabalhava lá, né, que eu fui assumir o lugar dela, a Geliane, assumiu o Centro Marista de Defesa da Infância. E aí eu acabei assumindo o serviço social no Centro Social Marista, Sesumar. E esse trabalho durou ali o segundo semestre de 2010. E a partir do primeiro semestre de 2011 a gente veio para esse novo espaço aqui, onde todos os serviços foram muito ampliados, né? De um serviço, na verdade de 2 serviços a gente passa a 6, né, praticamente. Então foi mais ou menos assim o meu primeiro contato, né, e os primeiros meses de trabalho aqui nesse espaço. E com o decorrer desse tempo, já agora na nova unidade, o que você está achando assim, do desenvolvimento dos adolescentes? É um resultado positivo? Vale a pena trabalhar com esse tipo de situação, adolescentes e crianças? Bom, eu sou muito suspeita em falar, porque, como eu falei, eu já trabalhava com crianças e adolescentes, né, só que não na perspectiva da educação, né, eu trabalhava num abrigo, numa instituição de acolhimento, né, e onde as crianças eram acolhidas e depois encaminhadas para adoção. A gente tinha um vínculo muito forte com o sistema educacional, né, por conta desse acompanhamento das crianças e, na verdade, desde a faculdade, né, desde do tempo de faculdade, assim, como o serviço social, ele é uma profissão que é pautada muito na garantia de direito, né, de qualquer sujeito, né, seja ele criança, adolescente, adulto, jovem, enfim. E como é uma profissão que é muito pautada nessa garantia de direitos, eu sempre militei muito em alguns movimentos sociais, especialmente de criança e adolescente. E eu assim, acredito muito na educação como um mecanismo, como um meio de transformação, né? Não só da sociedade, mas humana, pessoal. Então, por isso que eu digo que eu sou muito suspeita a falar sobre isso, porque
a educação, ela é um campo que é muito apaixonante, né? É muito apaixonante você poder ver, como a gente tem aqui na educação infantil, crianças entrando em contato com outras linguagens, desenvolvendo outras aptidões, adolescentes, jovens como você, desenvolvendo outras aptidões, né? No blog, através de todas as oficinas, de todo o trabalho que vocês têm desenvolvido. Então, é muito gratificante. De fato, trabalhar com criança e adolescente é você ver o resultado real, né? Então, às vezes a gente, por exemplo, eu já trabalhei no campo sócio-jurídico e você fica muito desvinculado, distante do atendimento direto, né? Então, quando a gente está assim no atendimento direto e tem essa possibilidade de contato com a criança, com o adolescente, a gente vê esse resultado de uma forma tão gratificante e assim motivadora, né? E é a nossa força motriz para acordar todo dia, para vir trabalhar, né? E ver assim a superação dos desafios, das dificuldades, né? Então eu sou uma apaixonada pela educação, né? Eu acredito que um país ele só vai conseguir crescer e se desenvolver de uma maneira saudável quando ele investe em educação, né? Então a gente tem aí agora esse período, a época das conferências municipais. A gente tem as conferências municipais de educação, das quais a gente vai participar fazendo uma conferência local e onde a gente está discutindo a questão da qualidade do ensino, né? A qualidade da educação, porque não basta você garantir educação para uma criança, para um adolescente, seja ela formal ou não formal, né? Ou profissionalizante, mas essa educação precisa ser uma educação de qualidade, né? E a gente, quanto seja sociedade civil organizada, seja instituições de ensino, seja o poder público, nós temos, né, segundo o que o Estatuto da Criança e do Adolescente também nos obriga, né, a obrigatoriedade da gente resguardar, né, esse direito a essa criança e esse adolescente. Muito bom. Grazi, só para finalizar agora, minha última pergunta. Então você já trabalhou com várias áreas de assistências sociais e tudo mais. Na sua opinião, pelo que você viu e por toda essa experiência que você já tem no setor, você acha que agora, então, trabalhando com adolescentes e crianças diretamente, você acha que esse é o seu lugar? Ou se você receber uma proposta para trabalhar em outra área, assim, voltar a ser o que era, ou desenvolver novas experiências, novos setores, você aceitaria? Bom, eu acho que, assim, eu acredito e eu sempre, assim, sou muito movida por paixão, né? Então eu sou muito passional em tudo que eu faço. Então eu acredito que assim você não pode desenvolver um trabalho simplesmente por desenvolver, ou simplesmente por questão de grana, ou simplesmente, puxa, eu quero chegar a um tal objetivo, então eu tenho que passar por aqui. Eu acho que se você não tem paixão naquilo que você faz, você acaba se desgastando no cotidiano, né? Porque são situações que não são fáceis de se lidar, né? Então são problemáticas que a gente se depara, né? Quanto à problemática geral da sociedade, a gente vê aí fora e de repente a gente vê pipocando também durante o atendimento, né? A gente vê ela surgindo durante o atendimento e são situações que assim entristecem se você não tem paixão naquilo que você faz. Então, por isso que eu digo, né? Eu sou uma apaixonada pela educação, eu sou uma apaixonada pela nova geração, por crianças, por adolescentes, né? Então, eu sinto que a mesma paixão que São Marcelino tinha, né? Que sempre foi a força motriz dele, né? Para ir lá, para quebrar pedra, para organizar as coisas para a escola, para dar condições de ensino para crianças e adolescentes, né? Sempre foi muito um sonho de São Marcelino isso. Eu creio que, assim, se a gente não é movido por essa paixão, a gente não consegue construir um trabalho de qualidade, a gente não consegue construir, né, uma vida profissional que te traga alegria, né? Então, aproveito para deixar também uma dica para os adolescentes que estão como você nesse momento de escolhas, né? É um momento muito importante da nossa vida, porque a gente
deve sim escolher uma profissão que vá nos trazer sim um retorno, né? Porque nós precisamos desse recurso, mas a gente não pode ter isso, somente isso, como alicerce da nossa escolha, né? A nossa escolha ela precisa estar pautada nisso, mas ela precisa estar pautada na paixão, no desejo do nosso coração, ela precisa estar pautada assim, naquilo que é o teu dom, que é o teu talento, né? Então eu vejo que eu me lembro no meu primeiro dia de aula da faculdade, porque assim, vou fazer um parêntese aqui, né? Contar um pouco da minha história. Porque eu sempre quis ser dentista, então o meu sonho desde pequena era ser dentista. Aí eu sempre quis ser dentista, mas assim, tentei várias vezes vestibular, nunca passei, enfim. Aí eu vi que assim, não era mesmo. Eu falei, bom, vou ver se o problema é comigo, né? Aí tentei fisioterapia. Aí passei de cara e falei, bom, acho que o problema não é comigo, então o problema deve ser com Deus que não quer que eu seja dentista, né? O problema deve ser Deus. E aí, bem no fim, eu comecei a fazer fisioterapia, fiz 2 anos e não me encontrei, não me achei e acabei deixando de lado a fisioterapia, né? E aí eu tava naquela, né? Tipo, voltei ao meu momento de escolha, o que eu vou fazer? E aí eu fiz uma orientação vocacional. E nessa orientação vocacional, no primeiro dia, a psicóloga falou, eu já sei qual é o resultado, mas eu vou esperar até o final de todas as provas e tal. Eu falei, então tá bom, né? Deve ser batata, então. E aí, chegou lá no dia do resultado, depois daquela bateria de testes, enfim. E aí ela falou, olha, a profissão que deu estourado aqui é serviço social. E eu, nossa, nem sabia o que era serviço social direito, né? E fui me informar, fui buscar. Bem no fim tentei vestibular, passei de cara, né? Então fiz uma formação que assim aproveitei muito, né? Tive o privilégio de ter esses professores fantásticos. E no primeiro dia de aula, eu nunca vou me esquecer que eu pensei, falei, bom, vamos ver se é esse negócio mesmo, né? Ou se a psicóloga estava, né, errada. E aí no primeiro dia de aula, né? Teve aquela aula inaugural, onde apresentaram um pouco do curso e tal, e a gente teve o privilégio de ter uma aula com uma pessoa que é um ícone no serviço social. E nesse momento, eu fiquei lá ouvindo aquelas palavras e assim, meu olho foi brilhando e meu coração foi saltitando e eu falei, puxa, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida, né? E depois desse momento, né, nos 4 anos consecutivos, né, nos 4 anos seguintes de faculdade, eu falei, puxa, de fato, é isso que eu quero fazer o resto da minha vida. Então, me encontrei no serviço social, né, sou apaixonada pelo serviço social, né, pela briga, né, pela garantia de direitos, né, sou apaixonada especialmente pela educação, né, acredito que é um caminho, né, de empoderamento dos sujeitos, de emancipação, né, e assim, sou apaixonada por esse meu trabalho especialmente que eu tenho desenvolvido aqui, né, a possibilidade de estar atuando não só com crianças, mas com adolescentes, com jovens, com as suas famílias, né, e estar desenvolvendo todo um trabalho de rede que a gente faz aqui no entorno também com a comunidade. Então, falei bastante, né? Eu tô ouvindo aqui, eu tô maravilhada, eu acho que o pessoal também vai ficar. Então, tudo isso que você falou se engloba exatamente naquilo que nós ouvimos logo nas primeiras semanas aqui no Centro Social, que é a questão, quando eles fazem a seleção para trabalhar aqui no Centro Educacional Marista, eles não veem só pessoas que têm total conhecimento, né, com relação a hardware, software, mas sim pessoas que têm paixão pelo que fazem. Boas pessoas, de bom coração, alguém que tenha carinho por aquilo que faz. E é graças a pessoas como você, como o Giovanni, o Eduardo, o Carlos e todos os demais membros, que ainda existe o Centro Educacional Marista, dando continuidade ao trabalho do Marcelino Champagnat. Grazi, quero agradecer, não só pela entrevista, mas por toda essa paixão que você vem dando, todo esse acolhimento, todo esse carinho que você vem passando, atualmente para nós e futuramente para outros educandos que hão de frequentar aqui. Muito obrigada. Obrigada a você, um abraço, galera, e tamo aí. Tamo aí.